Hebreus capítulo de número 5, verso de número 4. Glória a Deus. Hebreus capítulo 5, verso de número 4. O texto diz assim, irmãos: ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. É isso aí, só esse versículo. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como foi Abrão. Queridos, todos nós aqui fomos chamados por Deus. E às vezes a gente pensa que Deus, Ele quer usar o pastor, Ele quer usar o presbítero, Ele quer usar o diácono. O maior propósito de você estar onde você está hoje, dentro da sua família, talvez a família que você realmente não escolheu. Você nasceu dentro de uma família que você não escolheu. Quando você vai casar, você escolhe, né? Antigamente nem escolhia, né? Arranjava e casava. Mas hoje você escolhe. Trabalho, você está lá dentro da empresa que você trabalha, dentro da faculdade, lá na academia, né, lá no jiu-jitsu. Em qualquer área da sociedade que você está inserido, irmãos, Deus, Ele tem algo para fazer através da sua vida naquele lugar. Ninguém está no lugar que está por acaso. José não foi parar no Egito por acaso. Eu imagino que José, no momento que ele estava sendo levado como escravo, passava muita coisa na cabeça dele. Talvez alguém está hoje aqui dentro dessa igreja e fala assim: eu não sei como é que eu vim parar aqui. Ou alguém está aqui na cidade de Mineiro e fala: eu não sei como é que eu vim parar nessa cidade. Nós, irmãos, estamos nos lugares certos para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Deus, Ele sempre chamou as pessoas na Bíblia em situações diferentes, mas com propósito. Ninguém foi chamado sem propósito nenhum. Na casa de Deus, irmão, muitas vezes, até no Novo Testamento, você vai encontrar situações em que as pessoas começaram a achar que a posição de ser um servo de Deus era algo de status na sociedade. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, enaltece isso, que sim, ser bem visto pela sociedade, aqueles que estão de fora, soma sim para o Evangelho do Senhor, e é uma honra para Deus, se nós formos boas pessoas, for bem reconhecido. Mas no coração de muita gente, irmão, ter um cargo numa igreja é um status. E o texto, ele é tão forte, irmão, porque ele está dizendo que ninguém toma a honra do ministério, ninguém toma a honra desse chamado para si, ninguém unge a si mesmo, irmão. Deus, Ele escolhe, separa, envia alguém lá para impor as mãos e separar aquela pessoa para o ministério. Talvez você pense assim: pastor, mas será que eu não fui chamado por Deus? Porque talvez eu nunca vou ter um ministério, talvez eu nunca vou ser um pregador, talvez eu nunca vou ter uma posição de destaque na igreja. Irmão, Deus te separou, como Ele falou para Jeremias, no capítulo de número 1, que antes dele vir no ventre da mãe, irmãos, Ele já tinha separado ele, designado ele como profeta às nações. No verso de número 10 ele fala: hoje, Jeremias, eu te dou autoridade para arrancar, despedaçar, destruir e arruinar, mas edificar e plantar. Olha a palavra que Deus deu para Jeremias. Que palavra forte é essa? Você já pensou Deus virar para você, Lucas, falar assim: hoje eu te dou autoridade para arrancar, despedaçar, destruir, arruinar, mas para edificar e plantar. Deus, irmão, Ele derrama autoridades, unção, dons espirituais, de acordo com a vontade dEle na sua vida. E às vezes as pessoas pensam que trabalhar na obra de Deus é ter uma posição, um cargo na igreja. Irmão, a igreja é viva, a igreja está nos lugares, ela deve estar nos lugares. Durante certo tempo eu ouvi muita gente falar sobre isso, falar: não,
As pessoas, os irmãos, quem é crente tem que ficar quietinho na igreja, porque o mundo está aí, ó. O pecado está aí de fora, cuidado com o pecado, né? Sim, tem que ter cuidado com o pecado, mas Deus, Ele quer você inserido na sociedade, irmão. Eu, quando era jovem na igreja, lá em Altaraguaia, eles faziam de tudo para os jovens da igreja não fazer faculdade, para não desviar. Olha a visão. Se alguém quiser servir o quartel, porque lá era dispensado, né? Se quiser, tivesse a possibilidade, não quero, terei 18 anos, quer servir, fazia de tudo. Não, olha, não mexe com isso não, porque senão você vai desviar. E durante muito tempo, irmão, muita gente ficou com a vida atrasada. Por quê? Porque pensa que ser crente é vir para a igreja e se fechar aqui dentro, e é só cultuar e tocar e cantar, e é só isso aqui. Não, irmão. Jesus, quando Ele começou o ministério, para onde que Ele ia, irmão? Ele ia na igreja, ele ia na sinagoga, mas Ele ia na rua. Ele sentava no meio dos pecadores, sentava. Ah, pastor, mas Ele era Jesus. Não, irmão, quando você entendeu o que Deus fez pela sua vida, e a estrutura que você precisa ter para andar no mundo e ser luz naquele lugar, ser luz lá naquela reunião de família, ser luz lá na faculdade, ser luz lá no trabalho, sabe o que vai acontecer, irmão? Você vai começar a cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Porque como que as pessoas vão conhecer o Evangelho, irmão? Não é só a palavra pregada não pelo pastor. As pessoas muitas vezes são mais ganhas pelas suas atitudes do que por uma pregação, uma boa pregação teológica, eloquente. Quantas pessoas vieram aqui por causa de um versículo que você, eu converti porque eu vi um versículo lá no Instagram. Tem alguém aqui que veio para a igreja por causa disso? Não, não veio. Teve alguém aqui que viu lá uma mensagem boa lá no Facebook, de repente creu no Senhor Jesus e veio. Essas postagens vazias muitas vezes, irmão, muitas vezes é um desabafo na internet. Mas a palavra verdadeira que tem poder, irmão, ela sai de uma boca. Eu não estou dizendo que uma mensagem não pode fazer o efeito na vida de alguém, porque é muito bom quando você lê alguma coisa e é edificado. Mas eu não conheço ninguém, talvez ainda exista, mas que lê uma mensagem e veio para a igreja por causa de não. Foi contato, irmão. Pessoas com conexões com pessoas que não conheciam a Cristo, que estavam no trabalho, que estavam na faculdade, que estavam na academia, que estavam no clube, que estavam lá no mundo. E a gente foi lá e usou a palavra que Deus disse, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Só que a igreja muitas vezes entende errado, acha que é as portas da igreja que não prevalecem contra o diabo. As portas do inferno que não vão prevalecer contra a igreja. Por quê? Porque é a igreja que entra lá e resgata, irmão. Jesus, ele fez uma oração pouco antes de ser entregue para ser crucificado, e ele orou pela igreja, ele orou para os seus discípulos, e ele disse assim: Senhor, rogo, não para que os tire do mundo, mas para que os proteja do maligno. Foi essa oração. Tem gente que fala, quando eu era do mundo, né? Você ainda está no mundo, irmão. Só que a diferença é que hoje você é um representante do reino de Deus, do céu na terra. Nós somos chamados embaixadores de Cristo, porque nós somos representantes de Deus aqui nesse mundo. O mundo, irmão, você olha para fora aí, está tudo errado. Por quê? Porque seguem o príncipe desse mundo, que é Satanás. A palavra de Deus diz que esse mundo está entesourado para o fogo. Nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós não temos mais parte com isso aqui não. Mas nós estamos aqui com essa chamada, para esse motivo, para que através de nós, através do que você ganha muitas vezes, do seu projeto, da sua faculdade, sabe, do seu sonho, sabe, da sua casa própria, que seja, mas daquilo que você tem construído na terra, que seja para apresentar a Cristo e fazer com que a vida dos outros seja muito melhor, a partir do momento que você entrou na vida delas, do que era antes, por causa da palavra de Deus, por causa de Jesus. Agora eu vou fazer uma pergunta muito simples para você aqui, irmão. Quem aqui considera-se filho de Deus aqui? Dá um glória a Deus. Filho de Deus. Cristão. Aleluia. Jesus, ele diz que nós devemos ganhar almas. Ser abençoado, ser batizado, tomar a ceia do Senhor, é uma benção. Mas o propósito era esse? Será que o propósito era a gente estar todo domingo na igreja,
cultuando ao Senhor, se escondendo do diabo, se escondendo do mundo. Olha, cuidado, né? Não toque nisso, não prove isso, não vai ali naquele lugar, não faz isso. Não é, Deus não fez isso, irmão. O propósito de Deus não é estabelecer regras, é viver princípios. Princípios que na prática vão salvar as pessoas por causa da tua santidade. Aquele versículo todo distorcido que dizem por aí, que pensa que é escatológico, né? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Aí pensa, sem santidade, se eu morrer sem santidade, eu não vou ver Deus. Errado. Todos verão o Senhor. A palavra de Deus diz em Apocalipse que todos verão, até aqueles que o transpassou na cruz, verá o Senhor vindo da glória. Todos verão, irmão. O texto não é escatológico, sem santidade ninguém verá o Senhor em você, porque o texto lá está falando sobre relacionamento com as pessoas. Se você não tiver uma vida seguindo os princípios de Deus, como as pessoas vão conhecer a santidade de Deus, a presença de Deus, se não há isso em você? Se não há a prática, o exercício da fé. Você vê a palavra de Deus falando para você ser piedoso. Aí tem gente que acha que piedade é caridade, né? Tadinha, é compaixão. Piedade é exercício da fé. A palavra no original é exercitar a fé. Você crê, então pratique, porque a fé sem obras está morta. Deus chamou você, irmão, independente de cargo, independente de qualquer coisa, para ganhar almas. Agora surge a segunda pergunta: quem você tirou, irmão, da perdição, depois de que conheceu a Cristo e conseguiu conduzir essa pessoa a Deus por causa da tua vida? Quem foi salvo? Quem foi liberto? Que casamento foi restaurado? Que jovem foi liberto? Quem, irmão? Que pai, que mãe? Quem você conseguiu conduzir, igual Filipe fez, né? Se aproximou daquela carruagem, tinha um eunuco lá. Ele estava lendo a palavra, ele era de outra religião, mas queria adorar, ele queria falar com Deus, tinha uma fome muito grande, uma sede no coração daquele eunuco, mas não tinha ninguém ali, irmão, apto para explicar a palavra na revelação do Senhor Jesus Cristo. Ele viu aquela oportunidade, aproximou da carruagem e começou a caminhar com ele. De repente surge uma conversa, ele começa a escutar, e ele fala assim: entendes o que lê? Irmão, vocês estão aqui há quanto tempo? Todo domingo uma boa palavra, terça-feira aquele estudo tremendo, e muita gente, e isso é uma palavra de exortação para a sua vida, porque tem muita gente que rasga o verbo aí, quando eu sou lá da Presbiteriana Renovada, lá é palavra, lá é Bíblia, 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 o povo fica com essa conversa aqui, né? Aí agora eu te pergunto, e na prática, essa palavra toda que você está aprendendo aqui, esse conhecimento todo, porque às vezes tem gente aí, irmão, fora daqui, que não tem nadinha de conhecimento, mas na primeira oportunidade fala assim: cara, Jesus quer mudar a sua vida, vamos ali comigo na igreja, leva para a igreja, a pessoa é transformada. Eu fui convidado para vir comer cachorro quente, há 20 anos atrás, né? Estava falando para o João ali, né, João? O João foi tocar lá a harpa dele lá, em Altaraguaia, há mais ou menos 19, 20 anos atrás, ele foi lá tocar, e eu era um meninão lá na igreja, e fiquei olhando ele tocar aquele negócio, falei: meu Deus do céu, já estou achando o contrabaixo difícil, que é 4 cordas, imagina esse tanto de corda, né? Louvado seja Deus pela vida do João. Então, irmãos, muitos anos atrás, eu recebi um convite, comer um cachorro quente ali, e fui ficando, e não tinha interesse nenhum, e a palavra vem vindo, irmão, e Deus, ele tem um propósito. Às vezes era numa brincadeira, num convite, é num contato, irmão. Você veio aqui por quem, irmão? Você já honrou a vida dessa pessoa que te trouxe para Jesus? Quem que te trouxe para Jesus? Pergunta para alguém que está dizendo: você lembra quem que te trouxe para Jesus? Quem que te convidou? Você tem orado para a vida dessa pessoa? Você lembra quem que foi? O que você já fez por essa pessoa que te trouxe a palavra de Deus e transformou sua vida? Olha aí. Se muitas vezes, irmão, a gente não tem a capacidade de honrar aqueles que nos levaram a Cristo, você imagina quem não fez nada por nós. E Jesus falou que a gente deve fazer isso até pelos nossos inimigos. Irmão, ser evangélico, ser cristão, ser gospel, ser o que você quiser, você pode até ser. Você pode ser o que você quiser. Mas um dia, irmãos, nós vamos ter que prestar conta de
todo o recurso que veio sobre as nossas vidas, de cada unção, de cada oração, de cada conhecimento, de tudo isso. E eu estou dando uma palavra de encorajamento para a sua vida, porque talvez você viu esse povo tão bonito. Eu fiquei apaixonado por essa liderança, coisa linda, esse povo tudo aqui para nos ajudar. Essa igreja vai crescer muito. Só que aí alguém talvez está aí e pensa assim: nossa, eu não tenho nem serventia, só para, igual esse prego desse banco. Irmão, o campo está branquinho, esperando você ir lá. Olha só, todo mundo sedento, igual aquele eunuco dentro daquela carruagem. Aí Filipe falou assim: entendes o que lês? Ele falou: não sei, não tem quem me explique. E aí a Bíblia diz que ele começou a explicar daquele texto e chegou até lá no Senhor Jesus. Na primeira oportunidade passou uma poça d'água, não sei nem que jeito que estava a água, mas passou uma poça d'água e falou assim: ó, eis aí a água, o que me impede de ser batizado? A iniciativa foi dele, irmão, porque quando a palavra é semeada, as pessoas são transformadas. Então, eu estou falando isso aqui com toda a autoridade do Espírito Santo de Deus, irmão. Talvez você tenha alguém, você está aqui tão assim, sabe? Ai, queria tanto que meu pai fosse salvo, queria tanto que a minha avózinha fosse salva, mas tão cabeça dura. Queria tanto que meu filho viesse para a igreja, fosse transformado. Irmão, como ouvirão se não há quem pregue? Se você que tem contato todo dia com essa pessoa, você não tem coragem de falar da palavra de Deus. Se você que está lá todo dia lá no meio dos seus amigos, você não tem coragem de fazer um convite, talvez você não sabe explicar ainda, mas faça um convite, fala: vou te levar num lugar ali que você vai ouvir uma palavra, Deus vai mudar a sua história. Dá uma cutucada em alguém que está do seu lado e fala assim: ó, se Deus te salvou, pode ter certeza que Ele também te escolheu para as boas obras. Ninguém está isento, irmão. Deus quer te usar. Só que a igreja, ela acha que mexer com gente dá trabalho demais. E vocês não estão errados, não. Vocês estão mais do que certo. Porém, a recompensa de investir em pessoas e cuidar de gente não se compara a nada dessa terra. Você pode cuidar um dia, eu vi isso da boca de um pastor. Podia ter ido cuidar de boi do que cuidar de gente, né? Melhor cuidar de bicho do que cuidar de gente, né? Só que a diferença, irmão, é a recompensa celestial. Tudo que você fizer para um dos pequeninos, irmão, Deus é justo e fiel para abençoar. Tem gente, irmão, que ele corre atrás da vida dele, ele é da faculdade, é do trabalho, é só trabalho, é só riqueza, é buscando tudo que ele vê no horizonte do Instagram, na vida de um, na vida do outro, ele quer aquilo. Sabe o que vai acontecer? Ele vai correr e isso vai escorrer pelos dedos dele. Mas aquele que busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vão sendo acrescentadas, e a riqueza que Deus acrescenta na nossa vida, ela não traz dor nenhuma. Está escrito na palavra de Deus. Então, se você quer ser bem sucedido em tudo, irmão, começa a entender que o negócio de Deus são pessoas. Quando você se colocar à disposição de servir os outros, você entendeu o reino de Deus, você entendeu a vontade de Deus. E é nas pequenas coisas, irmão. É num abraço, é numa palavra, sabe? É numa amizade verdadeira. Porque tem gente que fala: pastor, eu não tenho amizade, eu fico lá em casa, eu não gosto de muita gente, eu não tenho amigo. Você não tem amigo porque você não é amigo. Porque geralmente, irmão, quem não tem amigos é porque não é leal, não é fiel, não é uma pessoa que está disposta a servir ninguém. Uma pessoa que é serva, irmão, que ela gosta de servir e cuidar dos outros, ela sempre vai ter pessoas dispostas a ajudar ele, e não é só no momento ruim não, viu? Porque eu vou te falar a verdade, irmão, se você estiver doente, tem gente que fala assim: você conhece o verdadeiro amigo, é no momento da adversidade, não é não? No momento da adversidade, irmão, até o cão tem hora que compadece, fala: meu Deus, olha a situação dessa pessoa, tem que ajudar, né? E às vezes ajuda até para fazer um status em cima e tudo. Você quer conhecer amigos verdadeiros, irmão? Conta uma notícia boa da sua vida que você vai ver na hora. Vai estar estampado no rostinho da pessoa. Porque falar do seu sucesso, irmão, você vê quem que realmente está do seu lado ou não. E aí, uma avaliação melhor. Observa o teu semblante no espelho quando alguém te contar alguma coisa boa, para ver se você realmente, irmão, está disposto, né, a ter essa dádiva, que é poder
conviver com pessoas, ser usado por Deus, prosperar o outro, celebrar o outro, sem sentir inveja e tristeza no seu coração. Desde o início do culto eu estou falando, Jesus podia ter pedido honra, podia ter pedido celebração, mas ele tirou o manto de autoridade, pegou uma toalha e começou a lavar pé. Todos vocês aqui nessa igreja, irmão, se vocês quiserem entender essa mensagem, se o Espírito Santo revelar isso no seu coração nesse momento, para que você creia, eu quero dizer para você, o serviço do reino é o impulso para você chegar em qualquer sonho, qualquer projeto na sua vida. Deus, ele está disposto a abençoar aquele que está disposto a servir. Sirva, irmão, seja um servo do Senhor onde você estiver, e você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer na sua vida. Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. Entenda esse princípio nesse momento e ore. Se esvazie, irmão, de si mesmo. Talvez você está tão concentrado no seu problema, em resolver o seu negócio, em conquistar o teu projeto. Se você tirar os olhos de você e olhar para o próximo, você vai entender o propósito de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Pai, nesse momento nós oramos, Pai, e que a graça do Senhor seja derramada sobre a vida da tua igreja, que no nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor possa ensinar o princípio da servidão, da alegria de poder servir, porque a tua palavra diz que maior é aquele que serve. Às vezes nós queremos ser grande, mas nós queremos os aplausos. Às vezes nós queremos ser grande, mas nós queremos o elogio. Às vezes nós queremos ser grande, mas nós queremos ser o reconhecimento. Não, Deus, até os coaches desse mundo, até os ímpios desse mundo sabem que para prosperar, para enriquecer, é servindo pessoas, é cuidando de gente, é ajudando as pessoas a resolver os seus problemas. Até, Senhor, alguém que mexe com vendas entende que para prosperar tem que resolver o problema de alguém. E a igreja ainda não entendeu que para ter a bênção de Deus é servir, é cuidar, é ajudar. Assim como até na natureza, Senhor, os animais ajudam um ecossistema a continuar existindo. A igreja ainda não entendeu que nós precisamos investir em vidas, orando, é na palavra, é conversando, é ensinando o Evangelho, para que a nossa vida seja bem sucedida em tudo. Pai, revela o teu coração do teu povo, que o nosso coração, Senhor, está nesse momento disposto a ouvir a tua voz e a servir. Se você puder nesse momento, irmãos, apresentar diante de Deus o seu coração, e se tem uma pessoa lá na sua casa que precisa da salvação, se tem alguém lá no teu trabalho, se Deus mostrar o rosto dessa pessoa, Deus não está mostrando o rosto dessa pessoa para você tentar, não. Deus está mostrando o rosto dessa pessoa agora para você, porque Ele quer salvar essa pessoa, e Ele já garantiu que o Espírito Santo vai bater na porta do coração dela, e ela vai crer, e a vida dela vai ser transformada. Talvez um dia você chamou essa pessoa para ir na academia com você, talvez um dia você chamou ela para comer um churrasco, mas talvez você nunca chamou ela para conhecer o teu Senhor, Jesus Cristo, o Salvador desse mundo. Por isso, Pai, nesse momento, aqueles que viram, Senhor, o rosto de alguém, eu quero que o Senhor encoraje e dê a unção e a oportunidade dessa pessoa falar de Deus, para convidar, para enfocar essa mensagem no coração, e que essa pessoa seja salva, e que nós possamos ganhar mais almas para o Senhor. Pai, a igreja hoje foi levantada aqui uma grande liderança para cuidar de vidas, e essa igreja que aqui orou, Senhor, vai conquistar muitas almas para o Senhor, e assim eu profetizo, para que o teu reino cresça e a nossa vida seja abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ainda sentado, levanta suas mãos assim, com forma de receber de Deus, uma unção muito poderosa para abençoar a sua semana. Talvez você está ansioso para ir embora já, com vontade de comer uma pizza, mas por esse instante ainda com as mãos levantadas, eu quero declarar, no nome de Jesus, que a sua semana será uma semana de boas notícias.
que tudo que você pôr as mãos vai ser desenrolado, vai ser uma benção. Até problema que trouxer para você, vai ser tão fácil para você resolver como foi para José. Vai ser uma revelação sobre a sua vida tão tremenda, que as pessoas vão admirar a tua sabedoria e a forma como você resolve as coisas. Vai falar assim: não pode senão ser Deus na sua vida, para ver tanta sabedoria, tanta unção, e ver as coisas que você está fazendo dando certo. E assim eu declaro sobre a sua vida. E se você realmente aceita essa mensagem, aceita essa palavra, que a graça e o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Todos digam: Deus abençoe a igreja. Está encerrado em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana.